Olá, tudo bem? Então, vamos adicionar aqui um arquivo para a gente colocar, se a gente quiser, se necessário, o ignore de determinados recursos que, estando listados nesse arquivo, a gente nem faz o check de permissão e etc. Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu projeto, tá? No PHP Storm. Eu vou aqui na pasta config, então clicando nela, botão direito, new file. Vou chamar aqui de access control list, beleza? .php, tranquilo. Esse cara, eu vou retornar aqui, ó, um array de configurações, tá bom? E aí, a chave que eu vou colocar aqui vai ser o que? Ignore.routes ou resources, né? Para fazer mais sentido. Então, ignore resources. Esse ignore resources vai retornar um array com as permissões / recursos que eu quero que seja ignorado, ou seja, nem faz o check. Se está nessa chave, já passa direto, tá bom? Então aqui a gente vai definir. Então, como é algo que vai ser bem sazonal, ou seja, você vai adicionar, acredito que você não vai crescer tanto esse arquivo, faz sentido deixar ele aqui como configuração, e aí você coloca sob demanda dentro dele os recursos que você quer que sejam ignorados. Então, Anderson, como é que eu pego isso aqui? Como é que eu acesso esse arquivo das configurações aqui? O Laravel é legal porque ele tem, por exemplo, se eu vier aqui no meu middleware, beleza? Deixa eu só fechar essas coisas aqui. Beleza? Eu posso chamar aqui, ó, um helper chamado de config. Eu vou fazer um DD no retorno dele aqui para você entender. E aqui eu passo o nome do arquivo de configuração, tá bom? Só o nome, não precisa ter a extensão. Neste caso, eu vendo aqui, eu coloquei só um S aqui no nome do arquivo. Eu coloquei access com 2 Cs, mas esqueci os 2 S. Então, vou botão direito aqui, refactor, rename. Vou só corrigir aqui colocando os 2 S, tá? Então, aqui, ó, o nome do arquivo é access control e aí list.php, o nome do arquivo, tá? E aí, quando eu for chamar ele a partir do helper config, eu chamo só o nome do arquivo de fato. Então, vamos entender o que a gente tem aqui. Vou atualizar. Ó, se você perceber, eu tenho acesso àquele array de configurações, tá? E aí, evidentemente, que eu já posso, por exemplo, se eu quiser pegar aqui a chave ignore resources, copiei lá, vou colar aqui, eu já tenho acesso direto aqui, beleza? Tá vazio aqui pra gente, evidentemente, né? Então, por exemplo, se eu chegar aqui no arquivo de configuração e colocar dentro aqui desse array, por exemplo, eu quero ignorar threads.index. Ela já vai estar listada aqui para mim, ó. Beleza? E aí agora fica fácil. Por quê? Porque se eu quiser, por exemplo, no meu middleware, eu só executo esse bloco, tá? Então, vou fazer aqui, ó, se posso tirar esse DD daqui. Posso pegar aqui, por exemplo, ignore resources. Eu só vou executar o bloco dentro desse if se a rota em questão não estiver dentro do array. Beleza? Então, a rota é quem? Request, route, get name e o array está em ignore resources. E aí, esse desauthorize só vai ser chamado se a rota não estiver dentro das rotas a serem ignoradas. No caso, quando eu falo rota aqui, eu falo permissão a partir da nomenclatura dos apelidos das rotas, que virou os nossos recursos também na base, tá bom? Então, acho que está ficando tranquilo aí para você. E aí, por exemplo, ó, vou fazer aqui um DD aqui dentro. Então, DD caiu na execução. Tem que colocar antes aqui para não... Só para a gente testar. Caiu na execução. E aí eu vou colocar um else rapidamente aqui. Depois eu vou remover ele. Vou colocar um DD rota ignorada. Então,
o que tem que aparecer aqui pra gente nesse teste? Tem que aparecer lá no browser rota ignorada. Por quê? Porque eu coloquei threads.index como uma rota a ser ignorada no quesito checar a permissão ou não, beleza? Então vamos fazer esse teste. Vou atualizar aqui. Ó, rota ignorada. Beleza, tá tranquilo. Vou voltar aqui. Vou comentar isso aqui. E aí eu caio no DD, caiu na execução, porque agora essa rota que eu estou acessando, ela não está como uma rota ignorada, beleza? E aí, por exemplo, se eu vier aqui, deixar ela como ignorada e tirar aqui os DDs, tirar esse else que não vai existir pra gente, ele nem faz o check porque ele vai passar direto, então ele continua a execução normalmente. Beleza? Por mais que eu já tivesse anteriormente essa permissão, nesse momento aqui ela não está nem sendo checada por conta desse ignore de rotas que a gente fez, tá bom? Então, essa aqui é uma forma rápida de você adicionar essa ignore de rotas. Então, por exemplo, se eu chegar aqui, beleza, tem que carregar normalmente, porque eu tenho essa permissão, mas, por exemplo, se eu chegar aqui, tópico teste canal, eu já não consigo acessar, por quê? Porque ele está pegando o apelido dessa rota e fazendo um teste no Authorize. Quando ele faz, ele não encontra essa permissão, ele automaticamente já não autoriza o teu acesso, tá bom? E aí, por exemplo, eu posso pegar e adicionar aqui, ó, o threads.show, que é o apelido para aquela tela, e aí automaticamente ele já ignora o check, tá? Então isso aqui é bem interessante para a gente fazer esses checks, esses controles, tá? E aí, inclusive deixando isso até de forma pública, né? Para quando o usuário quiser acessar publicamente determinadas telas e etc, ele já consegue acessar sem estar com aquele unauthorized ali para ele. Tá bom? Então isso aqui é uma dica, vai servir aqui para a gente também. Eu vou deixar por enquanto esse threads.show aqui, porque essa view ela é interessante ser pública, tá bom? Mesmo eu não estando autenticado, por conta de que essa tela, como é um tópico de dúvida, fica interessante ser encontrada pelos buscadores no futuro, evidentemente, para um usuário cair no teu site baseado naquela dúvida que o usuário fez no teu fórum, tá? Então faz sentido ignorar a execução do controle de acesso para esta tela, tá bom? Então beleza, é isso. Fizemos aqui um arquivo de configuração, adicionando aqui uma configuração para a questão de ignorar rotas, recursos e permissões. E aí, antes da gente fazer o authorize, a gente só verifica se essa rota que o usuário está acessando não está nesse ignore de rotas. Se não estiver, já cai aqui dentro. Se estiver, passa direto e aí continua a execução carregando aquela tela. Tudo bem? Então espero que tenha ficado claro. Espero que abra o teu pensamento aí para mais configurações que você pode adicionar aí no seu projeto para facilitar aí teu desenvolvimento. E aí eu vou ficando por aqui. Vamos às conclusões deste módulo. Forte abraço, sucesso e até mais.